Aula 1. Estudar no estrangeiro. Já pensou em estudar no estrangeiro? Creio que alargaria os meus horizontes e proporcionaria novas oportunidades. Sim, também considerei isso. Vivenciar uma cultura diferente e aprender num ambiente estrangeiro parece emocionante. Absolutamente. Seria uma grande oportunidade para melhorar as nossas competências linguísticas e conhecer pessoas de todo o mundo. Além disso, poderia potenciar os nossos currículos e tornar-nos mais competitivos no mercado de trabalho. Isso é verdade. Os empregadores valorizam frequentemente a experiência internacional e a capacidade de adaptação a novas situações. Penso também que estudar no estrangeiro ajudar-nos a tornar-nos mais independentes e autossuficientes. Definitivamente. Teríamos de navegar numa nova cidade, gerir as nossas finanças e lidar com as tarefas cotidianas por conta própria. Seria uma experiência de aprendizagem valiosa tanto a nível académico como pessoal. Concordo. Ganharíamos uma nova perspectiva e desenvolveríamos uma mentalidade global. E não nos esqueçamos da oportunidade de viajar e explorar novos locais durante as pausas e fins de semana. Sim, esse é outro aspecto excitante. Poderíamos visitar marcos famosos, experimentar diferentes cozinhas e mergulhar na cultura local. No geral, estudar no estrangeiro soa como uma oportunidade incrível de crescimento pessoal e académico. Não podia estar mais de acordo. É definitivamente algo que vale a pena considerar. Aula 2. Cenários e filtros de cortar o fogo. O cenário na nossa caminhada de ontem foi de tirar o fôlego. Usaste algum filtro quando tirou essas fotos? Não usei nenhum filtro. A beleza natural era tão deslumbrante que queria capturá-la exatamente como a vi. Isso é fantástico. Às vezes, os filtros podem realçar as fotos, mas também é importante apreciar a beleza crua da natureza. Absolutamente. Os filtros podem mudar as cores e o humor de uma foto, mas é bom ter um equilíbrio e captar momentos de forma autêntica. Concordo plenamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo entre melhorar a foto e manter-se fiel à cena original. Exatamente. A natureza tem as suas próprias cores e iluminação únicas que nem sempre podem ser replicadas com filtros. Também é interessante como diferentes pessoas percebem e apreciam o cenário de forma diferente. O que pode ser de tirar o fogo para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra. Isso é verdade. A beleza é subjetiva e cada um tem as suas próprias preferências e perspectivas. É isso que torna a fotografia e a natureza tão fascinantes. Podemos captar e partilhar as nossas próprias interpretações do mundo à nossa volta. É uma forma maravilhosa de expressar criatividade e partilhar as nossas experiências com os outros. Definitivamente. E quer usemos filtros ou não, o mais importante é aproveitar a beleza do momento e criar memórias duradouras. Lição 3. Verificar um tamanho maior. Preciso de um tamanho maior para esta camisa. Deixe-me verificar se o temos em estoque. Claro, não tenha tempo. É importante encontrar o ajuste certo. Peço desculpa, mas parece que não temos um tamanho maior disponível. Oh, isso é lamentável. Gostei muito do design daquela camisa.
Posso verificar com as nossas outras filiais se as têm em estoque. Isso seria ótimo, obrigado. Espero que o tenham. Acabei de falar com a filial no centro da cidade, e eles têm a camisa num tamanho maior. Isso é fantástico. Podes pedir-lhes que reservem para mim. Claro que vou fazer a reserva imediatamente. Podem ir buscá-la amanhã. Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradeço muito. É um prazer. Fico feliz em poder ajudá-lo a encontrar o tamanho certo. Aula 4. Reforçar a entrada no mercado. A parceria com outras empresas poderia reforçar a nossa entrada no mercado. Certo. Sim, colaborar com empresas estabelecidas pode fornecer-nos recursos e conhecimentos valiosos. Absolutamente. Podem ter redes e canais de distribuição existentes que podemos alavancar. Além disso, podemos beneficiar da sua experiência e aprender com os seus sucessos e fracassos passados. Isso é verdade. Pode ajudar-nos a enfrentar potenciais desafios e tomar decisões informadas. Devemos também considerar a possibilidade de esforços conjuntos de marketing para aumentar a notoriedade da marca. Bom ponto. Ao agrupar os nossos recursos, podemos alcançar um público mais alargado e gerar mais interesse nos nossos produtos ou serviços. É importante encontrar parceiros compatíveis que partilhem a nossa visão e valores. Concordado. Construir parcerias sólidas requer confiança, comunicação eficaz e uma visão estratégica partilhada. E à medida que nos expandimos para novos mercados, ter parceiros locais fiáveis pode ajudar-nos a ultrapassar barreiras culturais e regulatórias. Definitivamente. É uma jogada estratégica que pode acelerar o nosso crescimento e aumentar as nossas hipóteses de sucesso. Aula 5. Adrenalina e delícias alimentares. A aventura que fizemos ontem foi definitivamente uma descarga de adrenalina. Não posso acreditar que o fizemos. Eu sei, certo. Foi uma experiência tão estimulante. Continuo a fervilhar de excitação. A sensação de ultrapassar os nossos limites e sair das nossas zonas de conforto foi incrível. Absolutamente. É incrível como as experiências emocionantes podem fazer-nos sentir mais vivos e presentes no momento. E não nos esqueçamos da comida deliciosa que comemos depois. Era uma festa para os sentidos. Oh, sim! Os sabores, aromas e texturas eram simplesmente divinos. Continuo a saboreá-los. Experimentar novos pratos e explorar diferentes cozinhas é uma das melhores partes de viajar e aventuras. É mesmo. A comida é uma parte essencial da cultura e permite-nos estabelecer uma ligação com as tradições e povos locais. Não podia estar mais de acordo. É como fazer uma viagem culinária e descobrir novos sabores e técnicas culinárias. E a melhor parte é que podemos recriar alguns desses pratos em casa e partilhar a experiência com os nossos amigos e familiares. Absolutamente. É uma maneira maravilhosa de trazer de volta memórias e criar novas memórias. De facto. A combinação de aventuras emocionantes e comida deliciosa contribui para experiências inesquecíveis.
São momentos como estes que nos lembram as alegrias da vida e a beleza de explorar novos horizontes. Lição 6. Abortos meteorológicos. Espero que o tempo colabore hoje. Dedos cruzados. Sim, esperemos o bom tempo. Tem chovido muito ultimamente. Eu sei, tem sido bastante sombrio. Espero que tenhamos um pouco de sol em breve. Eu também. Estou cansado de levar um guarda-chuva por todo o lado. Seria bom ir passear sem se preocupar em molhar. Definitivamente. Tenho saudades de passar o tempo ao ar livre sem nenhum equipamento de chuva. Esperemos que a previsão do tempo seja precisa desta vez. Concordo. É sempre bom ter uma ideia do que esperar. Verifico a aplicação meteorológica todas as manhãs para planear o meu dia. É uma ideia inteligente. Também eu deveria começar a fazer isso. Ajuda-me a decidir se vou trazer um casaco ou usar óculos de sol. Esqueço-me sempre de verificar e acabo por me arrepender mais tarde. Bem, vamos manter os dedos cruzados para um dia de sol hoje. Sim, esperamos um pouco de céu limpo e sol. De facto. Seria uma mudança agradável em relação a toda a chuva. Absolutamente. Estou ansioso para desfrutar de um bom tempo. Esperemos que os deuses do tempo estejam do nosso lado hoje. Espero que sim. Tornaria o dia muito melhor. Bem, vamos ficar positivos e esperar pelo melhor. Lição 7. Fazer novos amigos. Para fazer novos amigos, é reconfortante saber que existem interesses comuns para nos conectarmos. Definitivamente. É muito mais fácil iniciar uma conversa quando temos algo em comum. Então, quais são alguns interesses comuns que acha que podem ajudar a fazer novos amigos? Bem, passatempos como praticar desporto ou instrumentos musicais podem aproximar as pessoas. Isso é verdade. O desporto e a música são ótimos para iniciar uma conversa. E quanto aos filmes e programas de televisão? Muitas pessoas gostam de discuti-las. Sim, a cultura pop é um interesse comum para muitos. É um bom tópico para criar vínculos. Também acho que o voluntariado ou a participação em atividades comunitárias podem ajudar a conhecer pessoas com ideias semelhantes. Absolutamente. Mostra que se preocupa com a comunidade e pode levar a ligações significativas. Outro interesse comum é viajar. Muitas pessoas adoram partilhar as suas experiências de viagem. Isso é um bom ponto. Viajar pode desencadear conversas interessantes e criar amizades duradouras. E não nos esqueçamos da comida. Experimentar novas cozinhas juntos é sempre uma experiência divertida. Tens razão. A comida aproxima as pessoas e pode abrir portas a novas amizades. Portanto, há muitos interesses comuns a explorar ao fazer novos amigos. Definitivamente. É tudo uma questão de encontrar essas paixões partilhadas e usá-las como ponto de partida. Lição 8. Dicas de cuidados com a pele. A Ana, tem alguma dica para manter a pele saudável? Absolutamente.
Uma dica importante é beber muita água ao longo do dia. Como é que a água potável ajuda nos cuidados com a pele? Bem, manter-se hidratado ajuda a manter a sua pele hidratada e previne o ressecamento. Isso faz sentido. O que mais posso fazer? Outra dica é limpar o rosto 2 vezes ao dia com um limpador suave. Por que é que a limpeza é importante? A limpeza remove a sujidade, óleo e outras impurezas que podem obstruir os poros e levar a roturas. Entendo. Existem ingredientes específicos que devo procurar nos produtos para a pele? Sim, procure produtos com ingredientes como ácido hialurônico e vitamina C, pois podem ajudar a melhorar a saúde geral e a aparência da sua pele. Obrigado pelo conselho. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Sim, não se esqueça de proteger a sua pele do sol usando um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior. Protetor solar, percebi. Alguma outra dica que possa partilhar? Por último, tente dormir o suficiente e gerir os níveis de stress, pois a falta de sono e o stress elevado podem afetar negativamente a sua pele. Vou ter isso em mente. Obrigado por todas as ótimas dicas, Ana. Lição 9. Fazer uma encomenda. Olá, posso ajudar-te com algo hoje? Sim, por favor. Gostaria de pedir comida. Certamente. O que gostaria de encomendar? Vou comer um cheeseburger com batatas fritas, por favor. Gostaria de coberturas no seu cheeseburger? Sim, gostaria de alface, tomate e picles, por favor. Muito bem, um cheeseburger com alface, tomate e picles. E o que gostaria de beber? Vou ter uma cola, por favor. Ótima escolha. Mais alguma coisa? Não, isso é tudo. Obrigado. Sejam bem-vindos. A sua encomenda estará pronta em breve. Lição 10. Cozinha francesa. Ana, alguma vez experimentou cozinha francesa? Claro. Mal posso esperar para provar os deliciosos pratos. Quais são alguns dos pratos franceses populares que recomenda? Um prato clássico é o coq au vin, que é frango cozido em vinho tinto com cogumelos e cebolas. Isso soa fantástico. Algum outro prato? Outro prato popular é o ratatouille, um ensopado de legumes feito com berinjela, abobrinha, pimentão e tomate. Vi Ratatouille num filme. Parecia delicioso. É realmente delicioso. A cozinha francesa é conhecida pelos seus sabores ricos e atenção aos detalhes. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. E as sobremesas? Crème brûlée e tarte tatin são duas sobremesas francesas icônicas que deve definitivamente experimentar. Vou certificar-me de experimentá-los. A cozinha francesa soa verdadeiramente deliciosa. Lição 11. Tendências de marketing. Ei, já viu as últimas tendências de marketing? Sim, tenho estado a acompanhá-los.
O que é que notou? Bem, uma tendência que tenho visto é a ascensão do marketing de influenciadores. As marcas estão a fazer parceria com influenciadores das redes sociais para promover os seus produtos. Isso é interessante. Parece uma estratégia popular nos dias de hoje. O que mais é que se deparou? Outra tendência é a crescente utilização de conteúdos de vídeo no marketing. Os vídeos são altamente envolventes e podem transmitir mensagens de forma eficaz. Concordo. Os vídeos tornaram-se uma ferramenta poderosa para captar a atenção das pessoas. Mais alguma coisa? Sim, há também um foco crescente no marketing personalizado. As empresas estão a aproveitar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes. A personalização pode definitivamente fazer a diferença. Ajuda a criar uma ligação mais forte entre a marca e o consumidor. Viu outras tendências notáveis? Sim, percebi que a sustentabilidade e as práticas ecológicas estão a tornar-se mais importantes para os consumidores. Marcas que adotam abordagens amigas do ambiente estão a ganhar popularidade. É bom ouvir isso. É bom ver as empresas a assumirem a responsabilidade pelo ambiente. Obrigado por partilhar estas ideias. Sejam bem-vindos. É sempre interessante manter-se atualizado sobre as últimas tendências de marketing. Lição 12: Verdura e refresco. Exatamente, o ar fresco e a vegetação são tão refrescantes para a alma. Não podia estar mais de acordo. Passar tempo na natureza pode ser rejuvenescedor. É incrível como estar rodeado de árvores e plantas pode ter um efeito tão positivo no nosso bem-estar. Absolutamente. É uma ótima maneira de escapar da azáfama da vida cotidiana. Sinto-me sempre mais relaxado e em paz quando estou na natureza. É uma pausa bem-vinda da selva de betão. E a beleza da natureza é verdadeiramente inspiradora. As cores, os sons, tudo juntam-se harmoniosamente. É uma lembrança das maravilhas do mundo natural. Deveríamos valorizá-la e protegê-la. Definitivamente. Temos de cuidar do nosso ambiente e garantir a sua preservação para as gerações futuras. Isso é verdade. Todos devemos fazer a nossa parte na manutenção da beleza e serenidade da natureza. Lembre-se de trazer água e lanche, é claro, e não se esqueça do repelente. Bom ponto. É essencial manter-se hidratado e protegido ao passar o tempo ao ar livre. Absolutamente. Estar preparado garante uma experiência mais agradável na natureza. Mal posso esperar para planear a nossa próxima aventura ao ar livre. É sempre uma lufada de ar fresco. Lição 13: Tendências crescentes. Notou alguma tendência notável dentro de setores específicos? Sim, tenho visto alguns desenvolvimentos interessantes em várias indústrias. E quanto a si? Bem, dentro do setor tecnológico, a inteligência artificial está a ganhar força significativa. Está a ser integrada em vários produtos e serviços. Isso é verdade. A IA tem o potencial de revolucionar muitos aspectos das nossas vidas. Alguma outra tendência notável? Na indústria da saúde, a telemedicina tem vindo a tornar-se cada vez mais popular.
As pessoas podem procurar aconselhamento médico e tratamento remotamente. A telemedicina oferece comodidade e acessibilidade, especialmente para quem está em áreas remotas. E a indústria da moda? A moda sustentável está a ganhar força. Muitas marcas estão a focar-se em materiais ecológicos e práticas de produção éticas. É bom ouvir isso. É importante que a indústria da moda seja mais consciente do ponto de vista ambiental. Algum outro setor? Na indústria automóvel, os veículos elétricos estão a tornar-se mais prevalentes. As pessoas estão a adotar opções de transporte mais limpas e sustentáveis. Os veículos elétricos têm o potencial de reduzir significativamente a nossa pegada de carbono. É um passo positivo para um futuro mais verde. Absolutamente. É emocionante ver o crescimento e a inovação a acontecer nestes setores. Lição 14: Parques nacionais e trilhos de cortar o fogo. Já alguma vez esteve num parque nacional? Sim, tive a oportunidade de visitar alguns. A beleza natural é simplesmente de tirar o fogo. Concordo. Os parques nacionais oferecem paisagens deslumbrantes e experiências únicas. Qual era o teu favorito? É difícil escolher, mas diria que o Parque Nacional, com as suas praias de tirar o fogo e trilhos para caminhadas, foi verdadeiramente inesquecível. Isso soa fantástico. Adoro fazer caminhadas e estar rodeado pelas maravilhas da natureza. Podes dizer-me mais sobre isso? As praias eram imaculadas, com águas cristalinas e areia fofa. E os trilhos para caminhadas levaram-nos por terrenos diversos, oferecendo vistas incríveis ao longo do caminho. Posso imaginar o quão inspirador deve ter sido. Os parques nacionais proporcionam uma oportunidade de desligar-se do caos urbano e reconectar-se com a natureza. Absolutamente. Permite apreciar a beleza do nosso mundo natural e a importância de preservá-lo. Concordo plenamente. Os parques nacionais não são apenas um tesouro para desfrutarmos, mas também uma lembrança da necessidade de proteger o nosso meio ambiente. E a melhor parte é que os parques nacionais oferecem algo para todos. Quer goste de caminhadas, observação da vida selvagem ou simplesmente relaxar na praia, há algo para todos os entusiastas da natureza. Isso é verdade. Os parques nacionais atendem a uma ampla gama de interesses, tornando-os acessíveis e agradáveis para pessoas de todas as idades. É sempre uma boa ideia planear uma viagem a um parque nacional. É uma oportunidade para descontrair, recarregar e criar memórias duradouras. Absolutamente. Explorar as maravilhas de um parque nacional é uma experiência como nenhuma outra. É uma oportunidade de nos desligarmos das nossas vidas ocupadas e reconectarmos com a natureza. Aula 15: Aprendizagem e conversas de inglês. A aprendizagem de inglês pode ser um desafio, mas conversas como estas ajudam-nos a praticar e a melhorar. Definitivamente. Envolver-se em conversas é uma ótima maneira de aprimorar nossas habilidades linguísticas e construir fluência. Além disso, é mais agradável e interativa em comparação com apenas estudar gramática e vocabulário. Absolutamente. As conversas permitem-nos aplicar o que aprendemos num contexto prático. E ajudam-nos a ter mais confiança no uso do inglês em situações da vida real. Isso é verdade.
Quanto mais praticamos falar, mais fácil se torna expressar-nos eficazmente. É também uma oportunidade de aprender uns com os outros. Podemos corrigir os erros uns dos outros e fornecer feedback útil. Sim, o feedback construtivo é essencial para o crescimento e melhoria. É um processo de aprendizagem colaborativa. Então, vamos continuar a ter estas conversas regularmente. Eles desempenham um papel crucial na nossa jornada de aprendizagem de inglês. Não podia estar mais de acordo. Cada conversa aproxima-nos do nosso objetivo de nos tornarmos fluentes falantes de inglês. Absolutamente. Vamos continuar a desafiar-nos e a forçar os nossos limites. Com prática e perseverança, alcançaremos os nossos objetivos de aprendizagem de inglês. Esse é o espírito. Juntos podemos ultrapassar qualquer barreira linguística e tornar-nos confiantes falantes de inglês. Estou entusiasmado com o nosso progresso e com as futuras conversas que teremos. É uma viagem emocionante pela frente. Lição 16: Promoção com desconto. Olá, Ana, adivinha? Consegui encontrar um grande negócio. Isso é emocionante, John. Que tipo de negócio encontrou? É um desconto nos livros novos que queríamos comprar. Isso é fantástico. Quanto de desconto conseguiu? É um desconto de 30%, por isso vamos poupar bastante. Isso é fantástico. Onde é que encontrou este negócio? Encontrei online no site de uma livraria popular. Isso é conveniente. Tinha de usar um código de cupão. Sim, tive de introduzir um código de cupão durante a finalização da compra para aplicar o desconto. É bom saber disso. Esqueço-me sempre de procurar códigos de cupão. Vale a pena verificar antes de fazer qualquer compra online. Nunca se sabe que ofertas poderá encontrar. Absolutamente. Vou certificar-me de fazer isso da próxima vez. Obrigado pela dica, John. Seja bem-vinda, Ana. Fico feliz em poder ajudá-lo a poupar algum dinheiro. Eu também. É sempre bom encontrar um bom negócio. Definitivamente. Agora podemos desfrutar dos nossos novos livros sem arrasar muito. Lição 17: O caminho de viajar. Ana, tem alguma dica de viagem? Sim, John. Uma dica que sigo sempre é levar um mapa onde quer que vá. É uma boa ideia. Um mapa pode ser muito útil, especialmente em locais desconhecidos. Absolutamente. É uma forma fiável de navegar e encontrar o seu caminho. Concordo. Com um mapa, pode planear a sua rota e explorar sem se perder. E também é uma boa cópia de segurança caso o seu telemóvel ou GPS falhe. Isso é verdade. A tecnologia pode não ser fiável às vezes. Outra dica é ficar atento ao seu entorno e observar os habitantes locais. Isso é um conselho valioso. Os locais conhecem frequentemente os melhores sítios para visitar e podem dar-lhe dicas privilegiadas. Exatamente. Interagir com os locais pode melhorar a sua experiência de viagem. Vou ter isso em mente.
É sempre bom aprender com os locais. Por último, certifique-se de embalar leve e levar apenas itens essenciais. Isso é uma boa lembrança. Viajar com menos bagagem facilita a deslocação. É mais conveniente e poupa o de stress desnecessário. Obrigado pelas dicas de viagem, Ana. Vou definitivamente mantê-los em mente para a minha próxima viagem. Lição 18. Deixa a massa a suir. Ana, estou a tentar fazer pão, mas não tenho a certeza de um passo. Podes ajudar-me? Claro, John. Ficaria feliz em ajudar. Qual é o passo sobre o qual não tem a certeza? Não tenho a certeza de quanto tempo deixar a massa crescer. Geralmente, deve deixar a massa crescer num local quente até dobrar de tamanho. É bom saber disso. Quanto tempo é que normalmente demora? Depende da receita, mas pode demorar de 1 a 2 horas. Entendo. Existe uma temperatura específica em que o local deveria estar. Idealmente, o local deve estar em torno dos 80 a 90 graus Fahrenheit, 27 a 32 graus Celsius. Ok, vou ter isso em mente. Devo cobrir a massa enquanto está a crescer. Sim, cobrir a massa com uma toalha de cozinha limpa ou filme plástico ajuda a reter a umidade. Isso faz sentido. Vou cobri-lo corretamente. Obrigado pela sua orientação, Ana. Lição 19. Boa ideia, outros passatempos. Ana, adoro jogar frisbee, mas tem algum outro passatempo que recomenda? Absolutamente, John. Um passatempo que recomendo é a pintura. A pintura soa interessante. Sempre quis experimentar. É uma ótima maneira de expressar a sua criatividade e relaxar ao mesmo tempo. Isso soa maravilhoso. De que materiais preciso para começar a pintar? Para começar, vai precisar de alguns materiais básicos de arte, como pincéis, tintas e telas. Vou fazer uma lista e conseguir esses suprimentos. Algum outro passatempo que sugerir? Outro passatempo agradável é a jardinagem. É gratificante ver as plantas crescerem e florescerem. A jardinagem soa pacífica. O que devo fazer para começar um jardim? Primeiro, escolha um local adequado com luz solar suficiente. Em seguida, selecione plantas que prosperam na sua área. Vou encontrar um local ensolarado no meu quintal e começar a pesquisar as melhores plantas para a minha região. É um grande plano, John. A jardinagem pode ser uma maneira maravilhosa de se conectar com a natureza. Estou animado para começar. Algum outro passatempo que acha que devo considerar? A fotografia é outro passatempo fantástico. Permite captar momentos especiais e explorar o seu entorno a partir de uma perspectiva diferente. A fotografia soa intrigante. Que tipo de câmera recomenda para principiantes? Para iniciantes, uma câmara digital ou mesmo um smartphone com uma boa câmara vai funcionar muito bem. É bom saber disso. Já tenho um smartphone, por isso posso começar a praticar fotografia imediatamente.
Isso é perfeito, John. É um passatempo versátil que pode desfrutar onde quer que vá. Obrigado pelas recomendações de passatempo, Ana. Mal posso esperar para explorar estes novos interesses. Lição 20, Hora do Frisbee. Ana, adoro jogar frisbee. A que horas vamos encontrar-nos para jogar? Isso soa divertido, John. Que tal nos encontrarmos no parque por volta das 16 horas? As 16 horas funcionam para mim. O parque é um ótimo lugar para jogar frisbee. Absolutamente. Tem muito espaço aberto para podermos correr e desfrutar do jogo. Vou trazer o meu frisbee. Tem alguma preferência pela cor do frisbee? Qualquer cor é boa para mim, John. Desde que seja fácil de detectar durante o jogo. Certo, vou certificar-me de trazer um frisbee de cores vivas. Ótimo! Oh, e vamos convidar mais alguns amigos para se juntarem a nós se estiverem disponíveis. É uma boa ideia. Quanto mais, melhor. Vou falar com os nossos amigos e informá-los. Perfeito! Vai ser uma tarde divertida e ativa. Estou ansioso por isso. Eu também, Ana. Jogar frisbee é sempre uma ótima maneira de relaxar e ter alguma competição amigável. Absolutamente, John. É uma forma fantástica de manter-se ativo e desfrutar do ar livre. Bem, vejo-te no parque às 16 horas em ponto. Prepare-se para um pouco de diversão com frisbee. Lição 21, Descanso noturno. E tu? Como foi a tua noite? Foi fantástico. Dormia como um bebê. E tu? Oh, é bom ouvir isso. A minha noite também foi bastante tranquila. Dormi bem. Isso é maravilhoso. Uma boa noite de sono é tão importante para o nosso bem-estar geral. Absolutamente. Ajuda-nos a sentir-nos revigorados e prontos para enfrentar o dia. Definitivamente. Quando durmo bem, acho que o meu foco e a minha produtividade são muito melhores. Concordo plenamente. É incrível a diferença que uma boa noite de sono pode fazer. É mesmo. Tem alguma dica para ter uma boa noite de sono? Uma coisa que me ajuda é estabelecer uma rotina para dormir. Tento relaxar antes de dormir lendo um livro ou ouvindo música calmante. É uma ótima ideia. Vou tentar. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Espero que também o ajude a dormir melhor. Tenho a certeza que o fará. Obrigado mais uma vez, John. Não há problema, Ana. Durma bem esta noite. Lição 22, Verificação de temperatura. Como é a temperatura hoje? São cerca de 10 graus. Um pouco frio, mas não demasiado frio. Ah, percebi. É definitivamente um clima de suéter então. Sim, é sempre uma boa ideia vestir-se em camadas nesta altura do ano.
Absolutamente. É importante manter-se quente e acolhedor. Definitivamente. Não quero apanhar um resfriado durante o inverno. Concordo. É sempre melhor estarmos preparados e proteger-nos do frio. Isso é verdade. Estou feliz por ter trazido o meu cachecol e as minhas luvas hoje. Movimento inteligente. É melhor prevenir do que remediar quando se trata do tempo. Não podia estar mais de acordo. É sempre bom verificar a temperatura antes de sair. Sim, ajuda-nos a planear o nosso dia e a vestir-nos adequadamente. Exatamente. Então, está pronto para enfrentar o tempo frio. Absolutamente. Vamos agrupar e aproveitar ao máximo o dia. Lição 23: Dias de descanso. Tenho exercido muito ultimamente e percebi a importância dos dias de descanso no meio. Isso é impressionante. Os dias de descanso são cruciais para permitir que os nossos corpos se recuperem e se reconstruam. Sim, exatamente. É durante os dias de descanso que os nossos músculos ficam mais fortes. Isso é fascinante. Não sabia disso. Os dias de descanso também ajudam a prevenir o excesso de treino e reduzem o risco de lesões. Isso faz sentido. Acho que tudo se trata de encontrar o equilíbrio certo. Absolutamente. Esforçar-nos demasiado sem descanso adequado pode ser contraproducente. Vou ter isso em mente. Então, com que frequência tem dias de descanso? Normalmente tenho 1 ou 2 dias de descanso por semana, dependendo da minha rotina de exercícios. Parece razoável. Vou certificar-me de incorporar dias de descanso no meu plano de fitness também. Definitivamente vale a pena. O teu corpo vai agradecer por isso. Acredito em ti. Obrigado por partilhar esta informação valiosa, John. Seja bem-vinda, Ana. Cuida-se e ouça o seu corpo. Aula 24: Ferramentas de aprendizagem de línguas. Acho que ver filmes ou ouvir música na língua-alvo é útil para a aprendizagem de línguas. É uma ótima ideia. A imersão através dos média pode ser uma ferramenta de aprendizagem divertida e eficaz. Sim, expõe-nos a uma linguagem conversacional natural e ajuda a melhorar as nossas capacidades de escuta. Absolutamente. Também fornece contextos e percepções culturais. Definitivamente. Além disso, é uma maneira mais agradável de aprender em comparação com os manuais tradicionais. Concordo. É como aprender enquanto se diverte. Exatamente. E quando nos deparamos com novas palavras ou frases, podemos procurá-las para uma melhor compreensão. Isso é um bom ponto. É uma forma prática de expandir o nosso vocabulário. Também é útil ver filmes ou ouvir música com legendas no idioma de destino. Sim, assim podemos ligar as palavras faladas às suas formas escritas. Precisamente. É uma abordagem multissensorial que envolve as nossas capacidades visuais e auditivas. Vou definitivamente experimentar. Obrigado pela sugestão, John. Seja bem-vinda, Ana.
Aproveite a sua jornada de aprendizagem de línguas. Lição 25. Encontro de parques. Vamos encontrar-nos no parque. Claro, vamos encontrar-nos lá dentro de 1 hora. Soa bem. Vejo-te lá. Ótimo. Vou trazer um cobertor e alguns petiscos. Perfeito. Será uma boa maneira de desfrutar do ar livre. Estou ansioso por isso. O parque é sempre tão refrescante e tranquilo. Concordo. É um ótimo lugar para relaxar e descontrair. E é uma boa oportunidade para praticar as nossas capacidades de conversação em inglês. Definitivamente. Mergulhar em conversas da vida real é a melhor maneira de melhorar. Não podia estar mais de acordo. Além disso, podemos desfrutar da bela paisagem enquanto conversamos. Isso é verdade. A natureza tem uma maneira de nos inspirar e acalmar. É como uma lufada de ar fresco tanto para o nosso corpo como para a nossa mente. Absolutamente. Fico feliz por termos escolhido o parque como o nosso ponto de encontro. Eu também. Vemo-nos dentro de 1 hora, John. Ansioso por isso, Ana. Até breve. Lição 26. Restrições alimentares. Tem alguma restrição alimentar? Não sou exigente, mas a Jane é vegana, por isso, normalmente consideramos isso quando planeamos refeições. É bom saber disso. É sempre importante acomodar diferentes necessidades alimentares. Absolutamente, ajuda a garantir que todos possam desfrutar da refeição juntos. Já experimentou algum prato vegano? Sim, eu tenho. Existem algumas receitas veganas realmente deliciosas por aí. É surpreendente como podem ser saborosos. Concordo. A cozinha vegana percorreu um longo caminho e é ótimo ver a variedade de opções disponíveis agora. Vou ter isso em mente quando planear a nossa próxima refeição. Obrigado pela partilha, Ana. Seja bem-vindo, John. Deixe-me saber se precisar de alguma ajuda com receitas veganas. Agradeço isso. Posso aceitar essa oferta algum dia. Claro, a qualquer hora. É só me informar. Serve. Obrigado mais uma vez, Ana. Lição 27. Bloqueio de combinação. Preciso abrir esta fechadura de combinação, mas esqueci o código. Podes ajudar-me? Não há problema. Vou recuperar a chave mestra e abri-la para ti. Ótimo, obrigado. Vem sempre em socorro. Não é problema nenhum. Fico feliz em ajudar. Sou péssimo em lembrar códigos e palavras-passe. Acontece com o melhor de nós. É por isso que é bom ter soluções de backup.
Tens razão. Eu provavelmente deveria escrever códigos importantes em algum lugar seguro. É uma boa ideia. Apenas certifique-se de que o mantém seguro. Eu vou. Obrigado por abrir a fechadura, Ana. Poupou-me muita frustração. Não há problema, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Devo-te uma. Não, tudo faz parte de ser amigos. Bem, aprecio mesmo assim. Obrigado mais uma vez, Ana. Lição 28: Comer fora. Vamos comer fora para variar. Alguma sugestão? Que tal aquele novo restaurante italiano no centro da cidade? Ouvi coisas boas sobre isso. Isso soa como uma boa ideia. Estou com vontade de umas massas. Perfeito. Tem uma grande variedade de pratos de massa na sua ementa. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Eu também. Podia fazer uma pausa na cozinha esta noite. É bom ter outra pessoa a preparar uma refeição para variar. Absolutamente. Além disso, dá-nos a oportunidade de experimentar novos sabores e cozinhas. Estou ansioso por isso. Vamos fazer uma reserva. Claro, cuidarei disso. Qual é o horário que funciona melhor para si? E às 19 horas? Isso funciona. Soa bem. Vou fazer a reserva para as 19 horas no restaurante italiano no centro da cidade. Excelente. Mal posso esperar para saborear uma refeição deliciosa contigo, Ana. Lição 29: Comodidades do aeroporto. Gostaria que todos os aeroportos tivessem pontos como este. Absolutamente, torna as viagens mais agradáveis. É bom ter assentos confortáveis e estações de carregamento. E o Wi-Fi gratuito também é um bônus. Definitivamente. Ajuda a passar o tempo enquanto espera pelos voos. Além disso, eles têm uma boa seleção de lojas e restaurantes aqui. Isso é verdade. É conveniente pegar algo para comer ou fazer algumas compras. E o lounge do aeroporto é um ótimo lugar para relaxar. Sim, é uma boa fuga da azáfama do terminal. Asseguro-me sempre de chegar cedo para poder passar algum tempo lá. É uma jogada inteligente. É uma forma de tornar a experiência de viagem mais agradável. Absolutamente, e vale a pena, especialmente para escalas mais longas. Vou ter isso em mente na minha próxima viagem. Obrigado pela dica, Ana. Lição 30: Arte e relaxamento. É uma ótima maneira de relaxar e fazer algo bonito. Ainda bem que partilhamos a mesma paixão pela arte. É uma atividade terapêutica que nos permite expressarmos. Exatamente. É uma forma de autocuidado e uma forma de descontrair. Acho calmante concentrar-me em criar algo com as minhas mãos. Eu também. É uma ruptura com o mundo digital e os ecrãs.
E a melhor parte é ver a obra de arte acabada e sentir-se realizado. Absolutamente. É um sentimento de realização e orgulho. E é maravilhoso podermos cercar-nos das nossas próprias criações. Definitivamente. Acrescenta um toque pessoal aos nossos espaços de convivência. Agradeço que tenhamos este interesse partilhado. Aproxima-nos. Eu também, John. É um vínculo especial que temos. Vamos ter mais tempo para a arte nas nossas vidas. Vale a pena. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a criar e relaxar juntos. Parece um plano, Ana. Estou ansioso pela nossa próxima aventura artística. Lição 31. Fazendo a diferença. Tenho pensado ultimamente em como podemos fazer a diferença no mundo, por menor que seja. Esse é um ótimo tópico. É essencial ter um impacto positivo. Que ideias tem? Uma coisa que podemos fazer é ser voluntário em organizações locais. Precisam sempre de ajuda extra. Absolutamente. O voluntariado é uma forma fantástica de retribuir à comunidade. Podemos escolher causas pelas quais somos apaixonados. Outra ideia é participar em eventos de caridade. Angariam fundos para várias causas e criam sensibilização. Isso é um bom ponto. É crucial apoiar os necessitados. Podemos participar de corridas de caridade ou caminhadas para contribuir. Podemos também fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, como a redução do desperdício e a reciclagem. Pode parecer insignificante, mas soma-se. Vou certificar-me de verificar isso antes de comprar um. A reciclagem é essencial para o ambiente. Todos devemos fazer a nossa parte. Absolutamente. Todas as pequenas ações contam. Podemos também educar os outros sobre a importância da sustentabilidade. Isso mesmo. Partilhar conhecimento e sensibilizar é fundamental. Podemos organizar workshops ou criar conteúdos informativos. Trata-se de fazer a diferença, não importa quão grande ou pequeno seja. Juntos, podemos criar um mundo melhor. Lição 32. Verificar antes de comprar. Estou a planear comprar um novo smartphone. Alguma dica sobre o que devo verificar antes de fazer uma compra? Bom ponto. Vou certificar-me de verificar isso antes de comprar um. Em primeiro lugar, considere as funcionalidades de que precisa. Definitivamente. Quero uma boa câmara e espaço de armazenamento amplo. O que mais devo considerar? A duração da bateria é essencial. Certifique-se de que pode durar durante todo o dia com o uso normal. Isso é um bom ponto. Não quero estar constantemente à procura de pontos de carregamento. E o sistema operativo? Deverá escolher entre iOS e Android dependendo das suas preferências e do que está habituado. Estou mais familiarizado com o Android, então provavelmente vou ficar com isso. E a durabilidade do telemóvel? É essencial verificar se o telefone tem uma construção robusta e se é resistente à água ou tem uma capa protetora disponível. Certo. Quero um telemóvel que possa suportar quedas e derramamentos acidentais. Alguma outra dica?
Não se esqueça de comparar preços e ler comentários. É essencial encontrar uma opção fiável e com preços razoáveis. Obrigado pelo conselho. Vou ter a certeza de ter estas dicas em mente ao escolher o meu novo telemóvel. Lição 33. Explorando interesses. Estou à procura de novos hobbies para explorar. Alguma sugestão? É sempre emocionante experimentar coisas novas. O que lhe interessa? Posso ajudar-vos a fazer um brainstorming. Sempre quis aprender um instrumento. Talvez devesse começar com a guitarra. Isso soa muito bem. Aprender um instrumento pode ser uma experiência gratificante. Pode começar com tutoriais online. Vou definitivamente fazer isso. Alguma outra sugestão de hobbies? Que tal pintar ou desenhar? É uma forma fantástica de expressar criatividade e relaxar. Isso soa interessante. Não desenho há anos, mas pode ser divertido tentar novamente. Outra opção é a jardinagem. Permite-lhe conectar-se com a natureza e cultivar as suas próprias plantas e vegetais. Jardinar soa relaxante. Além disso, vou ter produtos frescos. Algum outro passatempo que possa imaginar? Podia tentar cozinhar ou assar. É uma habilidade prática e poderá desfrutar de deliciosas refeições ou sobremesas. Isso é verdade. Podia impressionar os meus amigos com as minhas capacidades culinárias. Obrigado pelas sugestões. Lição 34. Investigar antes de comprar. Já alguma vez andou numa montanha-russa? Lembro-me de andar no vermelho. Foi tão emocionante. Oh, lembro-me dessa. Era tão rápido e tinha muitos loops. As montanhas russas podem ser muito divertidas. Eles definitivamente fazem o seu coração bater rápido. Estive a pensar em ir a um parque de diversões em breve. Isso soa como uma boa ideia. Apenas certifique-se de verificar os regulamentos de segurança e revisões do parque com antecedência. Bom ponto. Vou fazer alguma pesquisa e escolher um parque com um bom registro de segurança. Também é uma boa ideia verificar se existem restrições de altura ou peso para determinadas viagens. Absolutamente. Não gostaria de ficar desapontado se não pudesse fazer uma viagem específica. E não se esqueça de verificar o horário de funcionamento do parque e quaisquer eventos especiais que possam ter. Isso é importante saber. Não gostaria de visitar num dia em que o parque está fechado ou demasiado lotado. Lição 35. Preparando café corretamente. O tempo que normalmente leva cerca de 4 a 5 minutos para o café preparar adequadamente. É um bom período de tempo, John. A produção de café requer a quantidade certa de tempo para a extração ideal do sabor. Como posso garantir que estou a preparar café corretamente dentro desse prazo? Comece moendo os grãos de café até a rudeza apropriada para o seu método de fermentação. Vou certificar-me de ajustar as definições do moedor de acordo para obter os melhores resultados. Ótimo! Em seguida, meça a quantidade certa de borra de café e água para a força desejada. Portanto, a relação entre café e água é crucial para uma bebida bem equilibrada.
Absolutamente. Siga a relação café e água recomendada com base no seu equipamento de fermentação. Depois de ter tudo medido, como faço para iniciar o processo de fermentação? Aqueça a água à temperatura ideal para o seu método de fermentação. É normalmente cerca de 195 a 205 graus Fahrenheit, 90 a 96 graus Celsius. Vou usar um termômetro para garantir que a água atinja a temperatura desejada. Boa ideia! Assim que a água estiver aquecida, deita-a uniformemente sobre a borra de café. Devo despejar tudo de uma vez ou em intervalos? É melhor despejar em intervalos, permitindo que a água sature o terreno uniformemente. Vou-me lembrar de derramar devagar e uniformemente para garantir uma extração adequada. Excelente! Após o despejamento, deixe o café fermentar sem perturbações pelo tempo recomendado. Então, durante esses 4 a 5 minutos, devo evitar mexer ou agitar o café. Correto. Deixá-lo fermentar sem perturbações permite que os sabores se desenvolvam completamente. Quando o tempo de fermentação estiver concluído, qual é o próximo passo? Mergulhe ou QOE suavemente o café para separar o pó do café fabricado. Vou certificar-me de usar um filtro ou prensa de café fiável para conseguir uma chávena de café limpa. É uma boa prática, John. E finalmente, desfrute da sua chávena de café bem preparada. Obrigado pela orientação, Ana. Estou animado para preparar o café corretamente e saborear os sabores. Seja bem-vindo, John. A confecção de café pode ser uma experiência deliciosa quando feita corretamente. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço a sua ajuda, Ana. Vou certificar-me de melhorar as minhas capacidades de preparar café. Tenha um dia maravilhoso.